Shalom, shalom. Muito bem-vindo você que entrou pela primeira vez neste canal, atraído por esta pergunta: como vão ser os dias na grande tribulação? Como será viver durante a grande tribulação? Esta é uma grande curiosidade, a despeito de estar escrito com muitos detalhes no livro de Apocalipse. Eu sei que muitos gostariam, não, mas conta um pouquinho como que vai ser. Então eu vou falar para você como será este período. Este período de 7 anos vai ser um período de grandes tragédias. E o Senhor Jesus, ele disse que se não fosse abreviado esse tempo, ninguém suportaria. 7 anos não é muito tempo, mas quando tem grande sofrimento, há os dias, as horas, as semanas, os meses, os anos, eles se arrastam. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos recado para 7 igrejas. No capítulo 4 e 5, João, que está na ilha de Patmos, ele tem um contato, uma revelação com o céu. Ler o capítulo 4 e o capítulo 5 é conhecer um pouquinho mais do céu. Mas quando nós chegamos no capítulo 6 de Apocalipse, parece que é o start ali. Ali é o start da grande tribulação. O start da grande tribulação é um período de muita opressão. Opressão porque quem vai estar governando, quem vai estar no controle, será o anticristo. Ele pensa que ele está no controle, porque Deus é que tem controle sobre todas as coisas. Mas vão ser dias de grande escuridão. Como está escrito no livro de Joel, grande escuridão sobre a terra, grande depravação, grande angústia, tudo tem uma grandiosidade, tudo que é ruim vai estar acontecendo nesse período de 7 anos. Mas Deus é um Deus de amor e de misericórdia e vai interromper com as suas intervenções, por amor àqueles que clamarem durante a grande tribulação. Esta é uma grande dúvida: haverá salvação? Como vai ser? Então vamos ver por ordem. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 6, nós temos a abertura dos selos. A abertura dos selos são 7 selos, e a abertura dos selos é uma medida de juízo que vai começar, que dá início bem nos primeiros anos da grande tribulação, logo no início. E quais são esses 7 selos? Veja como que vai ser viver com estas tragédias. O cavalo branco, que são 7 selos e são os cavaleiros de Apocalipse. O cavalo branco vem anunciando que vai ser um tempo de muito engano, de uma falsa paz, de um período em que o mundo está encantado com aquele que está governando, o anticristo, colocando toda a esperança neste político que vai ter uma oratória incrível, uma inteligência fenomenal, e ele vai ser um diplomata exímio, ele vai ser um homem como nenhum outro tempo conheceu. Todo mundo vai olhar para ele e vai dizer: a solução está com ele. Mas vai ser um período de engano e de falsa paz, que é o primeiro selo. O segundo selo, tudo isso está em Apocalipse capítulo 6. O segundo selo, quando ele abre, é liberado o cavalo vermelho. E quando o cavalo vermelho é liberado, está escrito que é o cavaleiro que tinha poder de trazer guerra. Então, uma falsa paz que logo vai ser interrompida, porque haverá guerra sim. Então, haverá guerras, e como nós temos visto já nos nossos dias, com o mundo globalizado, quando a gente fala de uma guerra, parece que ela é isolada, não, ela vai afetar todo mundo. E aqui está falando do terceiro selo. O terceiro selo é o cavalo amarelo, e o cavalo amarelo traz com ele o juízo de morte, e vai ser morto um quarto da população. É muita gente morrendo, é morte, e essa morte ela vem com por que morte? Muita enfermidade, é fome, é guerra, é uma consequência, uma coisa é consequência da outra. Nós vimos que o cavalo, o selo anterior é guerra, então tem muita morte na guerra. É lógico que nós vamos encontrar logo depois do cavalo preto, o cavalo amarelo com a mortandade.
O quinto selo, aí sim eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 6, porque muitas pessoas me perguntam, haverá conversão durante a grande tribulação? Eu vou provar para você em 2 textos em Apocalipse que haverá sim conversão durante a grande tribulação, porque Deus ama, Deus nos ama, Ele vai dar chance em todo o tempo. E como está escrito em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, por ocasião do quinto selo, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Você está vendo? Neste momento é aberto para João uma visão. Ele que está vendo a terra sendo destruída, de repente ele vê aquilo que ele tem uma cena diante dos olhos dele, que são todos os mártires, dizendo: até quando, Senhor? E aqui é o Senhor Jesus dizendo: olha, aguardem mais um pouco, porque vai ter juízo sim, juízo sobre o maligno definitivamente, mas agora ainda tem muitos que morrerão por amor a mim. Então quer dizer que muitas pessoas vão preferir morrer do que renunciar a Jesus mesmo diante de dura perseguição. Porque desde o início da grande tribulação haverá perseguição não a judeus, mas a cristãos. Mas quando completar 3 anos e meio e ali o anticristo mostrar que ele, na verdade, mostrar para os judeus que ele não era o verdadeiro Messias, mas ele era o falso Messias, quando ele exigir adoração a ele, os judeus já vão ver: não, ele era o falso Messias, ele não é o verdadeiro Messias. E quando os judeus entenderem que ele era o falso Messias, não vão mais querer adorar, não vão querer mais, não vão mais estar encantados com este homem que eles achavam que era o Messias. E no momento em que eles tiverem esse tipo de comportamento, eles também vão começar a ser duramente perseguidos. Vai ser, então, esses 7 anos vai ser do início ao fim, dura perseguição a todos os que amam a Deus. Por quê? Porque é o anticristo, tudo que ele faz é contra Cristo. Então, todos aqueles que amam a Cristo serão perseguidos. E aí vocês falam: não vamos discutir posicionamento. Se você me perguntar qual é o meu, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, neste momento, segundo aquilo que eu creio, vai ser um momento muito duro e alguns ficarão para trás porque não se posicionaram, mas vai ter a chance de de morrerem como mártires ou de permanecerem durante a grande tribulação, sendo guardados por Deus. E a igreja, para mim, segundo aquilo que eu creio, vai estar com Cristo e voltará no final, no Armagedon, com Cristo Jesus. Mas para aqueles que são mesotribulacionistas, a igreja vai estar aqui até a metade da tribulação. Até a metade da tribulação são 3 anos e meio. Então não interessa se você é pré, meso ou pós-tribulacionista. Aqui também tem pessoas que creem que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. E então sim, ela será levada com Cristo depois que ele vier para finalizar, estará com Cristo depois que ele finalizar, der cabo do anticristo, ali do falso profeta na guerra do Armagedon. Não importa qual é a sua posição, a pergunta é: como vai ser a vida durante a grande tribulação? As 3 posições acreditam que haverá a grande tribulação: o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Então a pergunta é válida para os 3. Não muda.
como vai ser a grande tribulação não muda para os três. É um fato. Grandes tragédias, grande opressão, grande perseguição. Nós estamos no 5º selo e nós estamos vendo aqui que o Senhor diz que muita gente vai morrer porque não vai renunciar a Cristo Jesus. E nós temos o 6º selo. E no 6º selo, o que vai acontecer? Grande terremoto. Gente, quando eu falo de grande terremoto, não é esses terremotos que a gente está vendo agora que são realmente, faz grande estrago. Nós estamos falando de tudo que acontecer na grande tribulação, é tudo que tem sido esperado pelos cientistas mesmos. O grande terremoto na Califórnia, aquele que já é anunciado por cientistas de uma proporção de destruir a cidade toda, também para Nova York tem sido anunciado, não é pela Bíblia, mas pelos cientistas. Eles andam de mãos dadas com a Bíblia, porque eles também dizem de grande destruição em Nova York. Nós temos anunciado por cientistas um grande terremoto em Israel, e também está escrito na Bíblia sobre esse grande terremoto de Israel. Então, quando eu estou falando de grande, eu não estou falando de algo muito maior, com uma dimensão muito maior do que tudo que a gente já viu e experimentou durante toda a humanidade. É um tempo como nunca houve antes. Esta é a palavra de Jesus. Será um tempo como nunca houve sobre a terra. É o que ele diz no sermão, quando ele foi no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24. Mas depois do grande terremoto, tem o 7º selo, e o 7º selo é um período de silêncio antes de começar outra medida de juízo sobre a terra. Agora, como que estão as pessoas vivendo debaixo de grande terremoto, grande guerra, grande engano, grande tudo? Elas já estão abaladas. Essa é a vida sobre a terra. Além delas estarem abaladas, tudo já está sendo prejudicado. A economia, a segurança, tudo está sendo. Como que vai ser se reunir durante a grande tribulação para adorar a Deus? Se há grande tribulação, se há grande perseguição, é lógico que vai ser o que alguns já vivem hoje, que é a igreja perseguida, que é a igreja subterrânea. Vai ter que ser tudo muito diferente. A Bíblia, com certeza, vai ser proibido, porque é anticristo, é contra tudo que Cristo anuncia. Nós já vemos, nos dias que a gente vê, algumas sombras do que vai acontecer na grande tribulação. Algumas proibições que nós estamos vendo em pleno mundo moderno, algumas proibições em relação ao evangelho que nós nunca poderíamos imaginar que estaria acontecendo. Mas quando começa as 7 trombetas, aí é outra medida de tragédia, porque é outra medida de juízo. E as 7 trombetas, a primeira vai afetar nós estamos agora em Apocalipse capítulo 8. A primeira trombeta vai afetar 1/3 da vegetação, vai ser destruída. A segunda trombeta, 1/3 da vida oceânica e dos barcos é destruído. Bom, se 1/3 da vegetação é destruído, 1/3 da vida oceânica vai ser destruído, isso vai afetar o quê? Alimentação. 1/3 da água doce é envenenada, aí vai faltar água, vai faltar comida. 1/3 do sol, da lua e das estrelas se escurecem. Abre-se o abismo, em Apocalipse 9. Em Apocalipse agora, na 5ª trombeta, em Apocalipse 9, o abismo é aberto e Abaddon, o destruidor, ele é liberado com força total sobre a terra. E ele lidera um bando de demônios que a descrição desses demônios em Apocalipse 9, eles têm a cabeça como de mulher, o corpo eles são como gafanhoto, mas eles têm a cauda como de escorpião, e eles não vão causar sofrimento à terra, é ao homem. Então é tormento, e aqui tem um período de tempo de grande tormento e grande opressão, 5 meses. De grande tormento, de grande opressão, uma opressão coletiva. Não é mais uma pessoa que está oprimida ou outra, é uma opressão coletiva. Você tem noção de você viver nesta atmosfera
Nós estamos falando agora, enquanto que até agora nós falamos de destruição da terra, agora nós estamos falando de uma opressão maligna. Nós estamos falando praticamente de um filme de terror. E aqui ele diz, depois de Apocalipse capítulo 9, que fala desta opressão maligna, está escrito em Apocalipse 9, 13, a sexta trombeta solta os 4 anjos presos junto ao Eufrates, que é outra medida de juízo. A 7ª trombeta é a declaração do domínio de Cristo, que dá aí para começar as 7 taças. E a ira de Deus, eu vou ler com você, Apocalipse 11, vamos ler. Sempre no final desse juízo a gente vai ler, tá? Então, em Apocalipse 11, do versículo 15 a 19, é como que se fosse um fôlego, um ânimo para quem estiver vivendo aqui. Em Apocalipse, você viu, o último selo foi aquele silêncio, o silêncio sobre a terra, e mais dentro desse silêncio João tem uma visão. Ele tem uma visão que a taça com as orações daqueles que estarão vivendo durante a grande tribulação chega até ao céu e Deus responde com raios e com trovões. Então nós sabemos que durante a grande tribulação vai ter oração. Durante a grande tribulação vai ter pessoas que receberão respostas de oração, porque está escrito isso, Apocalipse capítulo 8. Durante a grande tribulação vai ter mártire, então vai ter muita gente morrendo por amor a Cristo. Na grande tribulação vão ter palavras de esperança também, no meio de todo esse caos. Você pega Apocalipse capítulo 11, e aqui diz no versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E depois ele continua tendo uma visão dos 24 anciãos. Se ele tem uma visão dos 24 anciãos, ele tem uma visão do trono. Você vê que é tipo um alívio da parte de Deus para quem estiver vivendo aqui, é como que uma mensagem: calma, tá acabando, o reino do Senhor Jesus já vai ficar aqui, o milênio vai acontecer, calma, aguenta firme, não nega Jesus. É assim que vai ser o tempo, a vida durante a grande tribulação. Mas não esqueça, a vida muito difícil, porque vai estar faltando água, vai estar faltando alimento, vai estar faltando alegria, vai estar faltando paz. Só não vai faltar Deus para aqueles que vão orar e vão se converter. Sim, vai se converter, porque na hora do desespero, é como você vê, uma pessoa quando ela pode embarcar num avião e dizer: eu sou ateu. Mas se tiver uma turbulência que assusta e tiver algum tipo de incidente durante o voo, com certeza essa pessoa vai falar: meu Deus, né? Então é por aí. Muitas pessoas vão encontrar Deus, ou porque alguém fala e anuncia Deus para ela, ou porque ela encontra com o Senhor no seu desespero. Mas agora nós vamos para a última metade da tribulação. Na última metade, que são mais 3 anos e meio, 7 anos dividido em 2, 3 anos e meio, 3 anos e meio, nós sabemos que o terceiro templo está funcionando, o anticristo, ele está enganando as pessoas e depois ele já não mais se preocupa em enganar, ele já persegue abertamente. O templo vai ser profanado, ele vai profanar o templo, vai exigir que cesse o sacrifício e que toda a adoração seja dirigida a ele. Essa é a parte espiritual. Agora, como vai ser as 7 taças? Nós tivemos 7 selos, 7 trombetas, agora 7 taças. Como que vai estar a terra? A primeira taça são chagas malignas, que sobre aqueles que colocaram a marca da besta. Então, é algum problema que vai acontecer coletivo. Segunda taça, envenenamento da água salgada, quer dizer, a água doce já tinha sido envenenada, agora é a água salgada. Então, o peixe de água doce já não tinha, agora também já não vai ter o peixe do mar. E aqui isso fala também que vai ter mais envenenamento da água doce,
é a terceira taça, porque foi durante as 7 trombetas, foi 1/3 da água doce, agora é totalmente contaminado. Então, falta de água absoluta. Quarta taça, calor abrasador. Eu não estou falando do calor que a gente está vivendo agora. Está descrito que as pessoas não poderão sair durante o dia porque serão feridas. Então, vai estar sem camada de ozônio, sem proteção alguma. Então, um calor abrasador do sol. Escuridão, vai ter na 5ª trombeta. Na 6ª trombeta, seca-se o rio Eufrates. Você vê que tudo tem lógica. Se tem um sol abrasador, é lógico que vai ter uma seca de grandes proporções. Aliás, já aproveitando, tem muitas pessoas que falam, o Eufrates já está secando. Não, essa é uma seca normal, que acontece porque está fazendo mais calor, sim, nós temos mudanças climáticas drásticas e um calor que está fazendo assim da mesma forma como o Mar Morto tem descido 1 metro por ano. É muita coisa. Assim também o Eufrates, ele está vivendo uma seca, mas não é essa seca que está anunciada para o final da grande tribulação. Essa seca, o rio vai completamente secar. E a 7ª taça é o maior terremoto e o maior tormento de granizo do mundo. Aí vai ter o Armagedon e Jesus vai interferir no Armagedon. Ele vai descer, ele vai derrotar o anticristo e ele vai dar fim a este período tenebroso da grande tribulação. Então, como vai ser a vida na grande tribulação? Muito difícil. Guerra, calamidades, fome, muita angústia, muita perseguição, muita opressão, mas também Deus vim com a sua intervenção sobre aqueles que o reconhecem como Senhor absoluto. Com grande misericórdia, ele visita ainda a terra, mesmo durante a grande tribulação. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado de ter este panorama da vida durante a grande tribulação. Falta tempo para falar detalhes, mas você teve um panorama completo de como será a vida durante a grande tribulação. É claro que eu não falei das 2 testemunhas, porque eu tenho um vídeo só sobre as 2 testemunhas e outras coisas que acontecem durante a grande tribulação específico, porque tenho aqui no canal, você tem o vídeo só sobre as 7 taças, só sobre os 7 selos, só sobre as 7 trombetas. Então tem muito vídeo aqui no canal e eu te convido a ver todos esses vídeos e também a se inscrever na área de membros, porque tem muito curso para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.